Fala galera, tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos então aqui para essa aulinha que é o seguinte: como começar com um plano de trade que eu, Wallace, aconselho com day trade com tape reading. Então vamos lá. Primeira coisa importante é o seguinte: eu já passei aqui em algumas aulas os tipos de trade, etc e tal para vocês darem uma olhada, que para um iniciante é muita coisa. Coisas importantes que você vai ter que ter no teu operacional, que eu estou fazendo aqui desenvolvendo um negócio e é obrigatório ter. Então, para começar, que já é bastante coisa, você vai ter que ter absorção com agressão. O que, que é isso? Você vê a absorção, você agride. Trade de região, sim, galera. Trade de região, eu falei que vai te matar o trade de região, vai, mas você vai treinar ele sim no simulador. Porque ele vai te ajudar a enxergar as frequências, o feeling no mercado está no trade de região. O que eu falo de trade de região é o seguinte: não é para você fazer ele com um ano de mercado, sem ter experiência, sem saber em que mercado você está, sem ter tempo de tela, sem ter confiança, sem saber operar. Aí realmente fica difícil. Porém, se você já tem tempo de tela, tem maturidade, tem confiança, é outro cenário. E isso não quer dizer que você não vai treinar ele, sim, você vai treinar ele. Então, de acordo com o que eu estou desenvolvendo, que vocês já viram, pô, tem frequência, tem absorção, tem agressão, tem muitas ferramentas que você tem que usar para fazer esse trade. Então, exaustão, tá bom também, que esse aqui já é um trade bem mais difícil de ser usado, que é a quantidade reduzida de lote, vindo menos, mas os robozinhos às vezes te atrapalha, tem que coincidir pontos, tem muita coisinha de frequência que tem que coincidir também, por aí vai. Então tem tendência, contra tendência e consolidação, como vocês já viram, como que eu leio o mercado. Isso tem frequência, isso não tem frequência. E os tipos de trades básicos que a gente vai operar no começo. Para esse plano de trade é isso. Variação do fechamento, que a gente sabe que funciona. Gap, que é o fechamento. VWAP, ajuste e abertura. Ponto. Vamos operar o dólar apenas. Não vai ter ponto meu, não vai ter trade points de alguém, pontos não sei, pontos mágicos, magic points. Já vi tanta coisa no mercado que, pelo amor de Deus. Então tá. Desenvolvemos nosso operacional. Tá aqui. Já viram? Bonitinho. Aqui depois a gente vai preencher para vocês entenderem e ponto. Então vamos lá. Plano de trade. Seguinte. Tipos de entrada. Esses tipos de entrada não são os tipos de trade. Os tipos de trade a gente acabou de ver. Tipos de entrada. Agressão com absorção. Por que a gente vai usar mais lotes? Porque o stop é mais curto. Porque você entra pelo fluxo, pelo volume price, pelo volume. Se você já está conseguindo ler fluxo, se é mais comprador, se é mais vendedor, você vai ter que achar um stop de 1,5 a 2. Como que entra com esse tipo de trade? Poxa, tá tendo absorção aqui no 1. Toma no 1 e apregoa no meio, por exemplo, né? Do outro no meio que tiver um abaixo. Então você tem um médio aqui para estopar 1,5 abaixo, tá? Isso em qual tipo de trade? Tipo, por exemplo, tá tendo uma absorção desse nível, né, que você está entrando, aonde aqui nos tipos de trade? Está sendo no de variação, no de gap, de ajuste? Vai ter que estudar o mercado. Região. Região, o que eu aconselho? Se você já compreende o que é uma frequência, você viu ali, você tem as médias de 200, você já viu aqui o operacional, você já viu os nossos tipos de entrada, o que a gente usa para entrar, você sabe muito bem que se você apregoar meio ponto depois 1 e 2 para puxar, é totalmente factível. O mercado ele fica fazendo perdas de frequência o tempo todo, ainda mais coincidindo em uns pontos que eu já mencionei que a gente vai trabalhar só. É esse. Beleza? E de exaustão, a mesma coisa, ele vindo numa frequência alta, forte, e você acha que dá para entrar, que ele diminuiu a quantidade de lote que ele está vindo, perdeu força, agride um e apregou outro meio ou um ponto acima ou abaixo, dependendo da condição. Tá? Sempre entendendo, que aí a gente vem para o restante. Como a gente está usando, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 2 e 1 mais 1. Stop loss, agressão, tem mais lotes. Você entrou, não pode pagar mais de R$ 70. E de novo, aqui, se você tomou 2, apregou 2, se esses primeiros 2 você já pegou e já deu um ponto, parcial de um ponto, já stop no meio para tirar a taxa, acabou, deixa andar. Tá? Again, tenta levar pelo menos 3, 4 pontos. Né? Isso você vai se adaptando para entender qual que é a tua evolução. Pô, será que eu estou ganhando
Esse trade está positivo ou negativo? Estou acertando esse tipo de trade? Entende? Tem que entender. Então aqui para região, mesma coisa. De novo, região tem alguns conceitos que depois eu vou fazer nas aulas de trade. Por exemplo, pegou a região, o mercado está com pernas de 7 8, pegou um ponto meu. Qual que é a perna de correção? Está dando 4 pontos de correção, 3 correção, né, nas pernas de correção? Cara, eu não vou tentar levar o trade 8 pontos. Lógico, a não ser que seja uma tendência, você já tem essa leitura de mercado, viu volatilidade, etc. Então você sim, pode tentar carregar, mas eu não aconselho. Pegou um lote só, tenta levar 3, 4 pontos, coloca para dentro, acabou. Espera o mercado andar, vai fazer o trade daqui 30, 40 minutos. É isso aí. Então, basicamente isso. A exaustão, que por ser muito rápido, né? Talvez no começo é um trade muito difícil, mas é um trade que se pegou e já volta na hora, né? Que é falta de lote, né? Então, ele tem a tendência a realizar rápido. Então, meta do dia, 250 é líquido. É líquido, tá, galera? É líquido. Não é com taxa. E meta de loss, R$ 300 com taxa. Quer dizer, você pode fazer vários trades, você pode sair lá com R$ 60 positivo e ficar 0 a 0, porque você pagou taxa. Né? Então, ali depois na frente eu vou passar a questão de como configurar isso no Profit, para ajudar todo mundo. Então é o seguinte, o que é que vai ser treinado nessa fase? Tá? Que fique bem claro, o que é que vai ser treinado nessa fase? Galera, aqui você vai treinar muita coisa. Aqui vai ser um monstro de aprendizado. Primeiro, você vai treinar esses pontos do dólar. Simples assim. O variação do fechamento, tem o meio e 1%, tem o gap, tem valor up, tem ajuste e abertura. Tem frequências, você vai entender o que é frequência. Tem que tipo de mercado, se é tendência, se é contra-tendência, se é consolidação. Você está tradando também os tipos de entrada, que é muita coisa. Como funcionam essas entradas? Isso é importante. Você está tradando teu payoff, quanto eu estou ganhando dinheiro? Porque aqui, né, no plano de trade, esse aqui do stop gain é o seu payoff. Será que esse 35 aqui que você fez nesse trade de agressão com absorção, por exemplo, num ponto de ajuste, né, que você já está ganhando uma tendência, que você está comprando um ajuste, ele veio testar de cima para baixo, você não está entrando na tendência, pode tentar carregar mais um pouco? Interessante. Então são mentalidades que você vai vir treinar. Coisas importantes que você vai encontrar nessa fase. Ter paciência. Às vezes você vai ser estopado, você fez um trade, estopou, ferrou. Você perdeu paciência, vai querer agressivar. É ruim. Outra coisa, às vezes você faz o trade da parcial e tira no zero. Cara, você pode ficar puto aqui. Putz, caramba, por que eu não peguei esses 2 pontos, veio me tirando no zero? Normal, tem que superar isso também. Outra coisa, poxa, eu tenho 1 milhão na conta, eu preciso operar só com isso de lote? Galera, vejam só. Primeiro, aprenda fazendo com mais. Isso aqui é o plano de trade mais difícil que existe. Tá? Mais difícil que existe. Difícil pra cacete esse plano de trade aqui. Porém, menos que isso, não dá para operar. No mercado volátil, do jeito que está, de 100, 120 pontos, você me desculpe, cara. Com um lotezinho ali na região, você não consegue operar, cara. Muito difícil você conseguir pegar, acertar o olho no mosquito o tempo todo com o mercado volátil. Ah, se o mercado tiver de 25, 30 pontos, beleza. Pode aumentar lote, fazer o que você quiser, mas no mercado que está agora, não rola. Experiência minha aí de 3 anos de tela de mercado, só fazendo isso o dia inteiro. Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês, a questão tenha paciência, muito importante. Saber que você vai perder algum dia, vai dar ruim. Sim, vai sair negativo, sim. Isso é difícil pra porra conseguir pensar nisso. Porque às vezes você tá treinando tão mal que você vai começar a perder 1, começa a perder 2. Você já entra numa espiral toda errada, a coisa desanda de uma maneira absurda. Então você se perdeu. Assim, tá ruim. Outra coisa, quando eu configurar isso no Profit sobre o teu plano de trade lá, de loss diário, aceite e durma mal com isso. Outra coisa importantíssima que eu estava esquecendo. Preste atenção numa coisa. Às vezes você não vai fazer 250 líquido no dia. Às vezes você vai fazer 100. Mas só que você tem que entender que 100 faz parte do operacional. Esse 250 que você está falando aqui de líquido, talvez você faça isso, você vai bater essa meta 7, 8 dias no mês, você vai conseguir 250. Os outros dias você vai fazer 30, os outros dias você vai fazer 50 com taxa fica no zero. Tem dia que você vai ficar 0 a 0, tem dia que você vai tomar stop de 300 com taxa. E aí? Você vai ter que rever esses erros e acertos aonde?
E aí vem um outro detalhe importante. Anotações. Pô, galera, você fez o trade, cara, deu ruim, tem que rever, tem que gravar a tela. Não gravar a tela é um tiro no pé. Por isso que você está fazendo poucos trades, cara. Pô, não vai dar muitos trades para você no dia, porque, cara, você precisa de muitos fatores. Você precisa aqui, você precisa de região. Você quer fazer região? Pô, você vai saber que região com frequência dá mais certo. Acumulou, não faz o trade. Sem frequência, não faz o trade. Então, o que eu quero que você perceba? Que esses trades aqui, ó, trade sem frequência, não tá dando ruim, acumulou pertinho, me estopou, vou parar de fazer. Putz, você que tem que ver os teus erros, você que vai ter que analisar tudo isso. Então, por exemplo, quando tem aqui esse sem frequência, vai ter que colocar o vermelhinho aqui, sem frequência, o que vai fazer e tal. Então, assim, são muitas coisas que você vai aprender nessa fase. Supere isso. Depois, no decorrer das aulas, você vai ver outros tipos de trades que eu vou fazer com outras condições. Mas nesse momento, se atente a isso, se desenvolva com isso. Erre demais, erre muito aqui, tá? Mas se você for estopado pela plataforma, não clique mais, fique ali pagando a punição, sabe? E se você vai ter que, cara, se eu não consigo fazer na porra do simulador, por que eu vou fazer na real? Porém, agora travando a tela, você fica. Na minha época, eu acho que não dava para travar quando eu tava começando assim, não travava a tela ainda, a quantidade lá. Só veio depois. Aí você ficava mudando, não, deixa alterar, só muda para outro dia, para aprender. Você tem que fazer assim, cara, nem um simulador eu tô conseguindo, que caralho é esse? A outra coisa que eu lembrei também que é importante é o seguinte: quando você fizer aqui a sua meta 250 líquidos, pô, você fez 40, 50 reais, comece a aprender a dar valor a essa parada, tá? Que não é fácil, não. Porque, porra, eu tenho que fazer 250, tenho que fazer... Não, não tem que fazer isso. Você tem que fechar, fazer o que der para fazer, nas condições que você tem. Poxa, trade bom meu, mas só tá sendo ajuste com frequência de 10 pontos. É essa parada que você vai fazer. Não fuja disso. Poxa, aí você vai, enquanto isso, você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo a ler fluxo, você vai aprender a talvez ver os lotes no book, ver as agressões, ver os lotes de escora, sabe? Você começa a entender, pegar confiança. Então é o seguinte, nessa fase você vai viver isso. Não espere nada mais que isso, tá? É isso que você vai fazer a partir de hoje, quando você for tradar, etc. Então, só vou voltar aqui para a gente voltar a relembrar aqui como fazer aqui na planilha. Então, vamos supor que eu peguei, vamos fazer que eu fiz um trade de fechamento de gap, que é fechamento ou gap. Nesse trade, eu vou supor que pegou tal, deu 4 pontinhos com o lote. Eu pegou apenas um lote, que eu peguei na frequência boa, veio bem. E esse trade, sim, eu fiz de região, que eu estava 1, 1 e 2. Veio na frequência boa, de 8 pontos, pegou um no 8, eu tinha outro no 9, tinha mais dois no 10 para puxar um médio. Se tivesse briga ali, saía, estopava no 0, ou estopava o trade, depende muito. O horário, você vai ver, poxa, 9 às 10 é um horário ruim. Poxa, entendeu? Então, um trade que aqui das 11 ao meio-dia, um horário bom. Se você está fazendo ele é contra a tendência. Veio na frequência sensacional, poxa, frequência, legal, limpo, frequência limpa, lindona. Aí aqui vou usar o mesmo dia aqui, então Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então, a princípio aqui deu gain, não vou anotar nada, porque foi um trade normal. Se tivesse alguma coisa, anotaria aqui sem problema. Tá bom? Então você vai lá, depois que você preencher todos, nunca se esqueça, vai em trade, clica aqui na babinha, analisar, atualizar. Lógico, não precisa fazer isso toda hora, né? Pode terminar o dia, depois você faz isso para analisar melhor. Vai em dashboard e analisa seu trade. Ó, tô com 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui, legal. As entradas que eu estou fazendo é região, a princípio, né? Assertividade, ainda não errei nenhum trade. Né, como que eu fiz os trades, eu estou fazendo um em cada um aqui, eu teve tanto na tendência, consolidação deu gain, os horários que eu estou operando, ó, que eu estou ganhando mais dinheiro, azulzinha, das 11 ao meio-dia, aqui são os trades, tal, para que eu consiga ver as entradas, né, região, absorção com agressão. Então é isso. Uma aula um pouco mais extensa, mas essa aula aqui é crucial, que a partir de agora, colocar em prática, ver como faz os trades e seguir. E é isso, valeu!